Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Nós vamos ler hoje do verso 7 ao verso de número 11, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. João 14, 7. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, nos abençoe. Qualquer pecado que houver em nós nesse momento, pedimos perdão por Jesus e pedimos sua graça para que nós possamos, Senhor, entender esses versículos e recebê-los com fé para o nosso bem, para a nossa edificação, em honra, Senhor, ao teu nome tão santo. Nós pedimos assim em Cristo. Seja conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, este pedido que Felipe ele nos traz aqui, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, é bem semelhante à questão que Tomé já tinha trazido para Cristo, no versículo 5, quando Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Na verdade, os dois versículos, as duas questões aqui que esses discípulos colocam para o Senhor Jesus Cristo, tem a ver com o Pai. Quando Tomé coloca assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E no versículo 8, a questão que Felipe, o pedido que Felipe faz, Senhor, mostra-nos o Pai, está diretamente relacionado ao Pai. Então, tanto um como o outro se relacionam ao Pai. Só que é interessante, tanto um como o outro têm compreensão errada, equivocada sobre exatamente o Pai. Eu falei para vocês semana passada, quando nós fizemos a exposição aqui, do verso 4 ao verso 6, que no caso do Tomé, quando ele faz ele coloca essa questão aqui para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Quando ele coloca isso aqui para Jesus, ele está confuso. Para onde que o Senhor vai? Como que pensando assim: o Senhor vai para uma outra terra, o Senhor vai para um outro lugar, como nós vamos chegar? Não sabemos nem para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho para lá, para onde o Senhor vai? Porque eu expliquei para vocês semana passada, o Tomé, ele tinha, como a maioria do povo daquela época, uma visão de um Messias político. Eles entendiam assim que o problema deles primordial era o Império Romano, e que Jesus precisava livrá-los do Império Romano. Eles não tinham ainda a compreensão de que a grande questão não era o Império Romano, era o Império das Trevas, era o pecado, e que Jesus não veio libertar de um império político. Jesus veio libertar do pecado, e que a nossa grande questão é nós estarmos ligados com o Pai em Cristo Jesus. Semelhante a isso, irmãos, está a pergunta de Filipe. A pergunta de Filipe é: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Que Jesus vai dizer: mas já tens visto o Pai em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, tanto Tomé como o Filipe, aqui no caso do Filipe,
ele estava pedindo para o Senhor Jesus Cristo uma revelação visível do Pai. Ele queria ver alguma coisa, ele queria ter diante de si um espetáculo, alguma coisa visível. Então, tanto Tomé como o Filipe, eles chegam com Jesus pedindo coisas ou entendendo que o que vale realmente é o que eles podem ver, pensando nas coisas desta vida, pensando no Império Humano, na questão do Império Romano e na libertação do Império Romano, alguma coisa que eles podiam ver, que eles podiam tocar. Filipe também queria ver alguma coisa, mas ele não tem aquela compreensão, irmãos, das realidades espirituais, de quem é Jesus realmente, no sentido de que ele não veio nem nos livrar de um império humano, meramente, e nem veio fazer um espetáculo para agradar a nossa carne, mas ele veio resolver o nosso problema espiritual. Então nós percebemos aqui que há uma deficiência na compreensão dos discípulos. E aliás, observe bem, meus irmãos, que eles estão falando como que representantes dos outros. Por exemplo, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Veja que aqui está no plural, nós, né? E também o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, também no plural, mostra para nós. Quer dizer, eles estão atuando aqui com uma espécie de representante dos 11. Então, podemos crer que essa incompreensão, ela era, meus irmãos, partilhada por todos os 11 discípulos. O mais impressionante é que o Senhor Jesus Cristo, ele coloca aqui que isso não deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo essa deficiência na compreensão deles, das coisas de Deus e sobre o próprio Jesus, porque Jesus fala: eu estou há tanto tempo convosco. Então você já tem andado comigo, você já tem ouvido a minha palavra, você já tem visto os meus milagres, você já tem comungado comigo tantos anos, e vocês não têm ainda compreendido. O tempo tem dado tanta oportunidade, Deus tem dado tempo, e dentro desse tempo, Deus tem dado tantas oportunidades para vocês se desenvolverem na compreensão, entenderem melhor as coisas espirituais, mas vocês não têm. Vocês não têm aproveitado isso. Então é bem interessante nós notarmos, meus irmãos, que aqui o Senhor Jesus Cristo, ele vai lidar com esse problema nos discípulos. E ele vai mostrar o problema claramente para eles, e vai mostrar também, em segundo lugar, qual é a cura deste problema, não é? E é interessante nós notarmos, dentro daquilo que eu já tenho dito para os irmãos, que nesses capítulos aqui, nós temos 4 capítulos importantíssimos aqui, que nós estamos só começando ainda no capítulo 14, mas do capítulo 14 ao capítulo 17, 3 capítulos, 14, 15 e 16, Jesus faz o seu discurso final somente aos discípulos, e no 17 Jesus ora por eles. E eu disse para vocês que a gente pode colocar como tema dos 3 capítulos, o primeiro capítulo, que é o 14, Jesus está consolando os discípulos. No segundo capítulo, que é o 15, Jesus está exortando os discípulos, e no 16, Jesus vai anunciar o que virá, vai fazer profecias. Então, num ele consola, no outro ele exorta, e no outro ele profetiza, e no 17 ele ora. Nesses 3 capítulos, ele está preparando os discípulos, ele está preparando para o que virá. E virá muita coisa difícil. Jesus vai morrer, vai ser crucificado, vai morrer, vai ser sepultado, vai ressuscitar, vai passar ali aqueles 40 dias com eles, depois vai subir ao Pai, né? E em breve voltará. E eles têm uma missão. Hoje nós lemos sobre a missão, né? Na Providência nós acabamos de ler o Evangelho de Mateus, e nós lemos o capítulo 28, que Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a cada criatura. Eles têm uma missão, eles têm que levar o Evangelho. E o que Jesus está fazendo aqui é prepará-los. Irmãos, o ponto aqui é que eles tinham passado tempo e havia deficiências neles, e eles têm que corrigir isso. Eles têm que corrigir isso, tanto para eles estarem consolados, eles saberem o que fazer, eles não perderem o ânimo. Lembra que Jesus vai dizer mais adiante: no mundo tereis
aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, para que eles possam realmente caminhar com Deus, conhecer, amar, servir a Deus, ser consolados em Deus e obedecer a Deus. Eles precisam corrigir essa deficiência. E para que eles façam a missão deles, que é levar o conhecimento de Deus às outras pessoas, também eles precisam corrigir essa deficiência. O tempo tinha passado e eles estavam ali ainda com uma compreensão deficiente sobre Jesus e sobre o Pai também. Agora, é claro, irmãos, quando nós pensamos num texto desse, nós temos que aplicar imediatamente a nós temos que pensar imediatamente a nós. Nós também temos tido muito tempo já, né? Nós temos já caminhado com Jesus, nós nesse tempo nós temos sido privilegiados, nós temos tido tantas pregações, tantos dias do Senhor, tantos domingos, tantas oportunidades, temos Bíblias e Bíblias na nossa língua, nós temos tanta literatura já boa, escritos que explicam a Bíblia, que explicam o Evangelho. Nós temos, irmãos, fiéis ministros do Evangelho que têm pregado o Evangelho na nossa terra. Tantos privilégios o Senhor tem concedido a nós, aqui, povo brasileiro. E a questão é, irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso hoje à noite. Nós temos aproveitado o tempo, nós temos crescido correspondente ao tempo e aos privilégios e os meios e os privilégios que o Senhor tem nos dado. Nós temos crescido, nós temos nos desenvolvido, nós temos conhecido o Pai, temos amado o Pai, servido cada vez melhor a Deus e temos cumprido a nossa missão nesse mundo, que é levar o conhecimento de Deus às outras pessoas. Então esse texto ele vai lidar conosco nesse aspecto, irmãos, porque assim como os discípulos tinham deficiência, que daqui a pouco eu vou ler um texto com vocês lá em Hebreus, esse é um perigo para todos os cristãos. O perigo é que passe o tempo e as pessoas não se desenvolvam e não usem os meios, e isso é errado, isso é incorreto, e nós devemos encarar esse texto aqui, irmãos, como um alerta para nós e como um chamado do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós não incorramos nesse erro de perder tempo, né, mas de usar apropriadamente nosso tempo. Aqui o Senhor Jesus vai fazer duas coisas que eu queria exatamente levar a nossa exposição dentro disso que Jesus vai fazer. Primeiro, Jesus vai mostrar a perda do tempo, vai mostrar para eles como eles estão perdendo tempo. E em segundo lugar, Jesus vai corrigir, Jesus vai dizer qual é a cura desse problema. Então é importante nós compreendermos o problema e nós compreendemos também a solução que Jesus Cristo nos dá aqui. E eu queria falar com os irmãos hoje, dentro desses dois grandes temas, vamos dizer assim, desses versículos, eu queria falar com os irmãos 4 coisas aqui, irmãos, hoje à noite. Primeiro, nós vamos ver, a gente pode colocar como tema desse texto aqui, o entendimento deficiente dos discípulos e a cura desse problema. Aí nós podemos falar em primeiro lugar, a deficiência do entendimento, vamos compreender essa deficiência, vamos compreender essa deficiência que está do verso 7 ao 9, vamos falar um pouquinho da questão do tempo, da importância do tempo, que está no versículo 9, vamos falar em terceiro lugar, de que nós precisamos observar, e já entrando na cura, né, desse problema, observar as palavras e as obras de Cristo que estão do verso 9 ao 12, e em último lugar vamos falar, meus irmãos, sobre a questão da fé, sobre que nós precisamos crer naquilo que o Senhor Deus tem nos revelado, que está principalmente no verso 11. Então eu queria falar desses 4, seguir esse caminho com os irmãos para nós meditarmos nesse assunto, né? Vamos ler então o texto, eu convido vocês a lerem comigo o texto, nós vamos aí então dando as explicações. Leiam comigo o versículo 7, observem que o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Observe, irmãos, que a primeira coisa que Jesus Cristo faz é dizer: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai, mas desde agora vocês já conhecem e o tendes visto.
Quando Jesus fala isso aqui, Jesus está ainda respondendo a Tomé. Então você lembra a pergunta de Tomé? A pergunta de Tomé está aqui no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus explica para ele, porque aqui o erro de Tomé o que era? Ele não estava pensando no Pai, ele estava se distraindo com outras coisas, esquecendo que a questão importante é ele conhecer o Pai e estar bem com o Pai, estar em paz com Deus o Pai. Aí Jesus corrige, Jesus diz assim: olha, o ponto é o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a coisa importante aqui, é isso que Jesus está dizendo para Tomé: Tomé, é você conhecer o Pai e é você estar ligado ao Pai através de mim, que sou o Filho, que sou o caminho, que sou a verdade, que sou a vida. Aí Jesus, dentro disso aqui, veja que Jesus está colocando o ponto essencial importante, que é o Pai, o conhecimento de Deus Pai, e através do Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus diz, primeiro, no versículo 7, se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Quando Jesus fala isso, Jesus está descrevendo o que a questão que Tomé trouxe mostra, e o que está acontecendo ali com os discípulos. Tinha passado muito tempo, eles tinham passado muitos anos com Jesus, mas ainda não conheciam a Jesus de maneira apropriada. Se vós conhecesses a mim, havia deficiência na mente, na compreensão deles sobre o Senhor Jesus, porque eles estavam confundidos com muitas ideias sobre o Messias que havia naquela época. Eles então tinham deficiência na compreensão deles. Se vós me conhecesses a mim, aí Jesus disse, se vocês tivessem me compreendido, se vocês já tivessem um entendimento maduro sobre quem sou eu, aí vocês também conheceriam ao Pai. Ele disse, se vós conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Porque todo conhecimento que nós temos do Pai é pelo Filho. Então, se eles têm deficiência no conhecimento do Filho, e a pergunta de Tomé mostrou isso, a questão que Tomé trouxe mostrou isso, eles têm dificuldade de compreender o Pai, porque se conhece o Pai pelo Filho. Mas aí, em segundo lugar, no versículo 7, Jesus diz também, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja que Jesus diz, já desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que Jesus está falando desde agora? Vocês conhecem o Pai e têm visto o Pai. Porque Jesus acabou de explicar, acabou de esclarecer, diante da pergunta de Tomé, da questão que Tomé trouxe, Jesus esclareceu melhor as coisas. Jesus disse, Tomé, o problema não é para onde eu vou, você tem que entender que eu vou para o Pai, e que eu sou o caminho, a verdade e a vida para o Pai. Jesus está dizendo, olha, está explicando melhor, a questão é o Pai, e você conhece o Pai por mim, você chega ao Pai por mim, você sabe a verdade do Pai por mim, você tem vida eterna, que está ligada ao Pai, por mim que sou o Filho. Então, agora você já tem visto, você já tem compreendido melhor. Pelo que eu acabei de falar, você já tem compreendido melhor, vocês, todos, quem é o Pai. Aí, meus irmãos, surpreendentemente, eu quero deixar isso bem claro para vocês, surpreendentemente vem a questão de Filipe. Porque Filipe, ele diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quando Filipe diz isso, eu não sei se vocês notaram, mas está bem claro aqui o seguinte, que quando Filipe diz isso, mostra-nos o Pai, o que nos basta, como é que Filipe pode fazer um pedido esse, se Jesus já acabou de dizer, no finalzinho do verso 7, se já desde agora o conheceis e o tendes o quê? Visto. Como é que Filipe pode dizer isso? Jesus disse, vocês já o têm visto.
Eu já tenho explicado, eu já tenho dito que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você já tem visto. Por que que Filipe, ele coloca, meus irmãos, essa questão aqui? E isso está como que contradizendo o que Jesus acabou de falar. Jesus diz assim, você já tem visto. Aí Filipe diz, mostra-nos o Pai. Por que que Filipe fala assim? E por que que Filipe faz esse pedido, irmãos? Porque o que Filipe quer, a dificuldade de Filipe e a dificuldade dos demais ali, é que o que Filipe quer é uma manifestação visível do Pai. Possivelmente Filipe está pensando naquelas teofanias do Antigo Testamento. Teofania quer dizer manifestações de Deus, que Deus se mostrava para as pessoas. Por exemplo, quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, apareceu a Moisés na sarça ardente, e outras manifestações de Deus no Antigo Testamento. E Filipe queria ver uma coisa assim, queria ver Deus dessa forma, queria ter uma visão de Deus, com esses olhos aqui, enxergar alguma coisa, ver algum espetáculo, ver Deus de alguma maneira. Ele queria ver assim, irmãos. Mas veja, a parte de Jesus, porque, observe bem, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, desde agora o conheceis o Pai e o tendes visto por mim. Quer dizer, Filipe, ele pede alguma coisa, uma revelação de Deus, um espetáculo, uma visão, ele quer ver Deus, e ele diz, isso nos basta, só que a parte de Jesus, ou seja, fora de Cristo. Fora de Cristo. E esse que é o problema dele. É porque, na verdade, irmãos, os discípulos, de uma maneira geral, eles não estavam se conformando com a revelação de Deus em Cristo, mas estavam buscando outros meios para chegar a Deus e para ter uma compreensão, um entendimento sobre Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar aqui, meus irmãos, no versículo 9, do problema deles, dele, de Filipe e de todos. Veja a resposta de Jesus no versículo 9. Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja que Jesus coloca duas coisas aqui. Primeiro, que há tanto tempo Jesus está ali, convivendo com eles, andando com eles, comendo com eles, mostrando-se a eles na sua vida, no seu andar reto, no seu andar santíssimo, que ele nunca pecou. Jesus está falando com eles, conversando com eles, ensinando a eles, trazendo ensinos só a eles. Você vê, por exemplo, nos outros evangelhos, mostra assim, Jesus contava uma parábola e explicava para eles. Jesus se dedicara mais a eles, ensinara mais a eles. Eles tinham sido testemunhas oculares dos grandes milagres de Jesus, da multiplicação dos pães, da cura do cego de nascença, de que ele andou por sobre o mar. Todas essas coisas, esses milagres, essas obras poderosas de Cristo, de ele dar ordem para o mar, acalma-te mar. Tudo isso, irmãos, eles tinham visto, eles tinham ouvido, eles tinham convivido com Jesus, estava ali. Jesus tinha mostrado para eles o Pai. Tanto tempo eles tinham tido esses privilégios e essas glórias. Veja que Jesus diz no versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele está dizendo aqui, olha, eu já tinha dito, eu e o Pai somos um. A Trindade Santíssima, um Deus somente, três pessoas, um mistério, né? Nós não podemos compreender isso plenamente, evidentemente, mas a Bíblia informa, a Bíblia diz, há um só Deus, três pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, um só Deus, que subsiste em três pessoas,
E, portanto, o Pai e o Filho são um só em essência, duas pessoas, mas um só em essência, uma só divindade, um só Deus. Depois, mais na frente, ele vai falar do Espírito Santo, que o Pai e o Filho vão enviar o Espírito Santo. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz em seguida, no versículo 10, ele diz então, que crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí ele diz em seguida, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As palavras dele, palavra do Pai. Ele falava, não uma palavra qualquer, mas ele é a palavra, e ele trouxe a palavra do Pai. As obras que ele fazia, obras do Pai. Os milagres de Deus. As grandes obras que ele tinha realizado. Então, meus irmãos, quem via a ele, veja o que ele diz no versículo 9: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. O que o Evangelho de João já tinha dito desde o início? Volte a sua Bíblia um pouquinho, lá para o capítulo 1, por favor. Abra comigo aí o capítulo 1 do Evangelho de João. E olhem só o que, desde o início do Evangelho de João, já temos sido informados. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo é Jesus. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o que ele diz agora no versículo 14, desse mesmo capítulo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. O Verbo se fez carne, aquele que era Deus, que estava no princípio com Deus, ele se fez carne. Quem é ele? Jesus. Lá no versículo 18, ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então esse Verbo, que é a palavra de Deus, que é o Filho de Deus, que estava desde o início com Deus, que por ele tudo foi feito. Esse Verbo que se fez carne, que se revestiu de humanidade, que se tornou homem como nós, nunca deixando de ser Deus, o Deus homem. Esse Verbo que nós vimos a sua glória, esse Verbo que é o unigênito, que está no seio do Pai e que revelou o Deus, que sem ele nós não podemos ver esse Deus. Esse Verbo que estava lá na frente de Filipe, esse Verbo, esse que é a palavra, esse que tinha falado as palavras do Pai, que é um com o Pai, e que tinha feito as obras do Pai. Como é que Filipe pede, mostra-nos o Pai? Jesus diz: o teu problema, Filipe, é que o tempo passou e tu não entendeste de maneira madura e plena estas verdades, de que eu sou o Verbo, que eu sou um com o Pai, que o Pai está em mim, e que as palavras minhas são palavras do Pai, e as obras minhas são obras do Pai. O tempo passou e vocês não deram a devida atenção a essa revelação. Vocês se distraíram e não amadureceram nessa compreensão, e por isso não têm percebido essa realidade. Vocês precisam corrigir isso, o Senhor Jesus diz aqui. Irmãos, é interessante nós observarmos que um problema semelhante aconteceu com os cristãos hebreus muito tempo depois, décadas depois. Quando o escritor da carta aos Hebreus escreve para eles, abra sua Bíblia agora comigo, lá em Hebreus, no capítulo 5, por favor. Nós vamos ler alguns poucos versículos aqui desse capítulo. Vamos ler do capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 8, por favor, meus irmãos. Hebreus,
capítulo 5, versículo 8. Diz assim a Sagrada Escritura. Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. O mesmo problema aconteceu aqui. Décadas depois, já uma igreja já espalhada, os cristãos hebreus que recebem essa carta, o escritor desta carta diz assim: tem coisas sobre Jesus que eu queria falar para vocês, do qual temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente. Ou seja, já era para vocês eu poder falar isso e vocês poderem entender, mas vocês ainda estão nos rudimentos, ainda tendo que falar dos rudimentos, ainda tendo que falar das coisas iniciais, porque passou o tempo e vocês negligenciaram o aprendizado, negligenciaram o conhecimento, negligenciaram crescer no conhecimento do Senhor Jesus, de maneira que ainda temos que ficar dando leite para vocês, quando já poderíamos estar dando alimento mais sólido. Ele está aqui repreendendo, ele está aqui dizendo, já passou tempo e vocês deveriam ter crescido, vocês já deveriam estar muito mais avançados no entendimento, na maturidade cristã, mas ainda vocês precisam de leite. Vocês não podem receber mantimento sólido, como ele diz no versículo 14. Vocês ainda não têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Irmãos, percebe o paralelo de João 14 com Hebreus 5? Percebe que o Senhor Jesus Cristo, ele está olhando para os discípulos aqui, depois de tanto tempo, não me tendes ainda conhecido, Filipe? Não compreendes ainda que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ainda não tens essa compreensão, esse entendimento? Meus irmãos, isso não é correto. Não é correto um cristão não crescer, não amadurecer, não aproveitar as oportunidades, o tempo passar e não aproveitar essas oportunidades, o tempo e os privilégios, a oportunidade de conhecer Jesus, através de Jesus conhecer cada vez melhor o Pai, através das revelações que o Senhor tem trazido a nós, de ouvir pregações e não crescer. O que está acontecendo aqui, irmãos? É igual que estava acontecendo lá em Hebreus. Negligência. Falta de atenção, falta de aproveitamento dos meios de graça, falta de atenção, e isso não é correto, isso é estranho, porque quando nós chegamos lá no capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo ele vai dar a ilustração da videira. Ele diz assim: eu sou a videira, o Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Todo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto. O natural e o normal, e é isso que nós temos que buscar, é crescimento, é desenvolvimento. Aí nós vamos crescer, e o Pai vai nos limpar, e nós vamos crescer cada vez mais. Nós não podemos nos acostumar, meus irmãos, com um tipo de cristianismo que não cresce, que não se desenvolve, que não se fortalece, que não produz frutos cada vez mais abundantes. E isso, meus irmãos, tem a ver com negligência, e nós temos que, Hebreus diz, vocês têm que corrigir isso, e aqui o Senhor Jesus Cristo diz, corrijam isso. A questão é,
Voltando já para João, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo diz: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. O fato é, meus irmãos, é que os discípulos, eles tinham tantos privilégios e tantas oportunidades, mas eles ainda estavam negligenciando, custosos de entender, porque eles estavam olhando outras ideias, outros pensamentos, se perturbando, se confundindo com as ideias da sua época, com a cultura da sua época, que viam Jesus, Messias político, que ficavam só ligados a essas questões humanas e estavam esquecendo do principal, que é a questão espiritual, e de compreender o que Jesus Cristo estava falando. Então a questão era negligência, e o tempo passando, e eles estavam perdendo o tempo. Agora eu passo para a segunda parte. Qual é a correção disso? O que Jesus ensina aqui, que mostra que como deve ser corrigido esse problema? É óbvio, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, em primeiro lugar, quando ele diz: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz: estou, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A primeira coisa que Jesus está dizendo é o seguinte: aproveite o tempo. Observe o que Jesus está revelando. Aproveite o tempo para estudar, para pesquisar, para buscar entender melhor Cristo, conhecer Cristo, saber quem Ele é, ouvindo a sua palavra, estudando as suas obras, correndo atrás disso, buscando com todo o ardor do coração, dando atenção devida, não recebendo e o tempo passando e tratando aquilo como se não fosse valioso, mas dando atenção e meditando e orando e clamando por luz, e estudando e meditando nas revelações que o Senhor tem nos dado no seu Filho Jesus, a sua palavra. Veja que Jesus destaca duas coisas: a sua palavra e as suas obras. Como nós temos gastado o nosso tempo, meus irmãos, feito isso? Deixa eu lhes dizer uma coisa: o tempo, ele é bem gasto, desde que a minha prioridade seja conhecer Jesus, a sua palavra e as suas obras cada vez melhor. Eu tenho que me dedicar a isso. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, verso 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Quando Paulo escreve aos pastores, Timóteo e Tito, ele os exorta a ficarem firmes na palavra. Paulo diz que, em 2 Timóteo 3,16, que nela nós temos tudo o que nós precisamos saber. A fé, a sabedoria que está em Cristo Jesus, as boas obras, a vontade de Deus, tudo está nas Escrituras. Então, meus irmãos, nós não podemos ser negligentes. Há duas formas de sermos negligentes. E aqui o ponto é o seguinte: é quando nós começamos a nos distrair com outras coisas, quando outras coisas começam a ser ouvidas por nós. E aqui que estava acontecendo, isso estava acontecendo com os discípulos. As ideias da sua cultura, os pensamentos do seu tempo, estava distraindo a eles. Por isso que eles faziam essas perguntas de tolo. Por isso que Tomé chegou e disse: Senhor, para onde vais? Nós não sabemos. Por isso que Filipe disse: mostra-nos o Pai. Por quê? Porque o que estava por trás deles, meus irmãos, era aquela busca de acordo com as ideias, os pensamentos do seu tempo, da sua época. E Jesus está dizendo aqui:
olhem para a palavra. Há duas maneiras de negligenciar. Primeiro, quando se ouve, mas não se guarda, e não se medita, e não se dá atenção devida. Quando pregações e pregações, e livros, enfim, tantos meios que nós temos tido, e temos muitas vezes tido contato, mas aquilo fica cada vez mais costumeiro, normal, e nós não meditamos mais, e nós não levamos mais em conta, enquanto que as ideias e os pensamentos de fora, nós começamos a ouvir, e somos bombardeados por eles, e aqueles pensamentos vão nos distraindo. Ou outra maneira, meus irmãos, de que nem mesmo nós temos procurado ouvir, negligenciar o dia do Senhor, negligenciar a oração, negligenciar a meditação na palavra, negligenciar os meios de graça. Então, a grande questão é que há muitas coisas importantes na vida. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da família, tantas coisas são importantes. Nós temos que realmente gastar o nosso tempo e dedicar a essas coisas que são importantes. Mas o mais importante é o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E quando eu coloco essa prioridade, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, né, todo o resto fica equilibrado. Todas as outras, vamos dizer assim, coisas importantes que eu tenho que cuidar, elas vão se equilibrando desde que eu mantenha a prioridade. A prioridade é Cristo, a prioridade é o conhecimento de Deus. A prioridade é saber e entender cada vez melhor quem é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, as suas obras, estudar as Escrituras. Onde é que está esse Jesus? Está na Bíblia, nos Evangelhos que apresentam Ele encarnado, as palavras e os milagres dele, as cartas apostólicas que explicam melhor quem Ele é, o Atos dos Apóstolos que fala, né, da fundação da igreja, do início ali da igreja do Novo Testamento, da expansão da igreja e de que o fundamento da igreja é Cristo. Já falei das cartas apostólicas e o Apocalipse que ali fala do retorno dele, das coisas que virão. E o Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento promete Cristo. Então o Antigo Testamento promete Cristo e o Novo Testamento cumpre a vinda de Jesus, a encarnação de Cristo. A Bíblia inteira, o tema é Jesus. Então nós temos que estudar esse livro, meditar, irmãos, neste livro com oração, guardar o dia do Senhor, aproveitar as pregações da palavra, fazer como o povo de Bereia, né? Meditar e ver se as coisas estão realmente sendo pregadas com fidelidade, com oração. Não podemos perder tempo, não podemos negligenciar essas bênçãos, essas graças, essas misericórdias que o Senhor Deus tem nos dado. Isso aconteceu aqui com os discípulos. Eles estavam perdendo o foco, eles estavam se distraindo, eles estavam vamos dizer assim, se tornando tolos, porque eles não estavam firmados ali na sabedoria. Se você pega, por exemplo, Provérbios, qual é o ensino de Provérbios, hein? Sabedoria e tolice tem diante de nós. A tolice é aquilo tudo que não está na palavra. Ensino do pecado, mas a sabedoria é a verdade, é o Evangelho, é a palavra, é a sabedoria de Deus. Então nós temos que investir, meus irmãos, tempo com oração, com reflexão, com meditação. Temos muitas obrigações, mas essa não pode ser negligenciada por causa das outras. Essa tem que ser praticada. Há uma necessidade de nós orarmos, de nós meditarmos, de nós buscarmos a Cristo cada dia mais para entendermos a Ele e entendermos nele o Pai. Agora, a segunda coisa que Jesus diz aqui, que é a correção. Primeira coisa é gastar bem o tempo, aproveitando as oportunidades, buscando os meios de graça. Mas a segunda coisa é a fé. Temos que crer. Veja quantas vezes Jesus fala de fé aqui. Vamos observar. Ele diz aqui, eu vou ler desde o versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Fé. Estudar a relação do Pai com o Filho nas Escrituras, que eles são um. Conhecer a palavra do Filho, que é a palavra do Pai. Ver as obras do Filho, que são as obras do Pai. E depois de estudar e meditar com oração, fazer o quê? Crer. É claro que eles já criam, e é claro que eles já tinham conhecimento, só que eles estavam ali se obscurecendo, se confundindo por causa dessa negligência. Mas Jesus os corrige. Jesus diz assim: creiam, continuem crendo e se fortaleçam nessa fé. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós temos que conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pesquisar e estudar mais essas verdades. E na medida que nós formos entendendo, nós temos que crer. Confiar no nosso Senhor Jesus. Esperar nele, fortalecermos na nossa fé, crescermos na fé, crescermos na confiança, crescermos no entendimento, mas o verdadeiro entendimento é acompanhado pela fé. Se não for acompanhado por fé, é só intelectualidade fria, que não adianta nada. Mas é fé. Conhecer a Deus em Cristo, é conhecimento de Deus. Eu li com vocês há pouquinho. E o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Como é que eu vejo a glória do Pai no Filho? Quando eu creio. A fé é pela fé. Quando as pessoas olhavam para Jesus, era um homem como nós. Mas os discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, vendo as obras de Jesus, eles viam o Filho de Deus. Como é que eles viam? Porque eles criam. A fé. Então, você tem recebido a palavra de Deus, firme-se nessa palavra, creia, cresça na fé, use os meios de graça, seja diligente, e na medida que o Senhor Jesus revelar a você, creia. E quando você faz isso, você cresce no conhecimento de Jesus, pela fé, e vê a glória do Pai no Filho. Portanto, você cresce no conhecimento de Deus. Deus é uma pessoa, Deus se revela a nós, e Ele se revela a nós no Filho, e nós vamos conhecê-lo mais, e mais, e mais, no seu Filho, Jesus Cristo, meus irmãos. Essa é a correção. Em suma, nós temos duas situações aqui que eu queria destacar muito nesta noite, nessa exposição. É uma situação que nós devemos abandonar e devemos ter mesmo, abominar isso. É a negligência. Você percebe aqui que Jesus, ele corrige, ele repreende Filipe. Tanto tempo estou convosco que você ainda me faz essa pergunta? Você ainda não compreendeu que quem me vê, vê o Pai? Você ainda está iludido com essas questões outras? Que vergonha! Porque mostra negligência. Abominemos, meus irmãos, essa negligência pecaminosa. Hebreus diz, já era para vocês terem crescido, mas vocês ainda estão precisando de leite. Em suma, nós temos que abominar isso, nós temos que abandonar qualquer negligência. Nós somos tentados a isso, mas nós temos que, pela graça de Deus, abandonar essa negligência, e nós temos que abraçar a diligência. Percebe? A diligência de priorizarmos o Senhor Jesus. Eu sei que eu e você, nós temos muitas obrigações, você tem muita coisa para fazer, mas não esqueça de que a sua prioridade é conhecer, amar e servir o Senhor Jesus, conhecer a Deus nele, amar a Deus nele, ter prazer nele. Hoje nós fizemos aqui a exposição do Salmo 149 pela manhã, e ali o Salmo 149 fala de alegria, alegria do louvor, alegria de que ele, o Salmo 149 diz que ele se agradou de nós.
que Ele é o nosso Rei, que Ele tem cuidado de nós. E tudo isso é revelado no Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos, irmão, negligenciar, mas nós temos que aproveitar bem o tempo. Esse é o ensino do texto aqui, de forma, vamos dizer assim, essencial. Olhemos para Jesus, conheçamos Cristo e creiamos nele. E assim nós conheceremos, nós veremos o Pai, nós veremos a Deus. Não vai precisar uma manifestação visível de Deus, nós não precisamos disso, porque nós já temos o conhecimento do Pai no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Eu queria, meus irmãos, deixar para vocês, para nós finalizarmos, 4 conselhos bíblicos aqui, só para reforçar tudo o que nós temos ensinado nesta noite. Eu queria que os irmãos meditassem nesses 4 conselhos. O primeiro conselho que eu queria lhes dar é o seguinte: nós temos que ter cuidado com uma visão equivocada sobre a busca do conhecimento de Deus. E é isso que estava acontecendo com Filipe aqui. Filipe queria conhecer Deus, isso é uma boa coisa. Só que ele queria conhecer Deus de uma maneira à parte de Jesus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Há muitas tentações em todos os tempos e no nosso também, de tentarmos chegar a Deus ou de conhecer a Deus por outros caminhos que não seja Jesus. A história do cristianismo é a história dessas tentações. É a história em que muitas vezes a igreja foi se deixando de ser igreja, porque ela tentou chegar-se a Deus, ou ela tentou se aproximar e conhecer a Deus, mas a parte de Jesus, ou com a ajuda de outras fontes. Desde que nós deixamos Jesus, irmão, nós deixamos tudo, nós perdemos tudo. Tudo em Cristo. Fora de Cristo, nada temos. Portanto, há uma necessidade de nós firmarmos a nossa busca de Deus sempre em Jesus. A falha de Filipe foi: mostra-nos o Pai, buscando um outro meio de conhecer o Pai fora de Cristo. E Jesus corrige imediatamente e diz: estou aqui na tua frente, olhe para mim, olhe para mim, veja o Pai em mim. E essa é a primeira exortação, o primeiro conselho aqui das Escrituras, meus irmãos. Em segundo lugar, o segundo conselho que eu quero deixar hoje à noite é sobre o tempo. Usemos bem, meus irmãos, o tempo, dando atenção à palavra de Deus. Não perca seu tempo. Deus tem dado tempo a você, Deus tem dado oportunidade, privilégios. Não perca, gaste o seu tempo procurando conhecer Jesus, amar Jesus, priorize isso. Claro que você, não estou dizendo aqui para você passar o dia todo dentro da Bíblia, orando, abandonando as suas outras obrigações, não é isso. Eu estou dizendo para que você use os meios de graça, guarde o dia do Senhor, com oração, com meditação, e você estará então procurando conhecer, amar a Deus e servir a Deus, e você estará usando bem o seu tempo. O terceiro conselho que eu quero lhe dar, meu irmão, é relacionado ainda ao ponto anterior. Observe, qual é o conselho que Jesus dá aqui? Olhe as minhas palavras e olhe as minhas obras. Nós temos que estudar a Bíblia olhando para isso, as palavras de Jesus e as obras de Jesus. E aí que nós vamos conhecer o Pai em Jesus. Estudando os Evangelhos, estudando as cartas apostólicas, estudando Atos, estudando Apocalipse, estudando o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus e as palavras de Jesus, as obras de Jesus, e nisso nós vamos ver a glória de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós temos que estudar. Jesus é o nosso assunto, as palavras dele e as obras dele, e tudo isso está na Bíblia Sagrada. E em quarto e último lugar, um quarto conselho, meus irmãos: creia na revelação que Jesus tem dado a você. Creia. Ele diz aqui, não é? Versículo 11: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Nós temos que crer no início, quando nós somos convertidos, nós cremos, mas nós temos que continuar crendo. Nós temos que crescer na fé, nós temos que fortalecermos na nossa fé. Então, creia e continue crendo e se fortaleça na sua fé. Deposite a sua confiança
no Senhor Jesus Cristo, conforme Deus tem se revelado a você em Jesus. E vocês sabem de uma coisa, irmãos? Aqui está o maior conhecimento. Filipe estava certo num ponto, quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele estava certo nisso. O conhecimento que nos basta, o conhecimento dos conhecimentos, aquilo que realmente nós precisamos conhecer é Deus. Agora Filipe estava errando porque ele estava buscando em outra parte nesse momento, mas em Cristo. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos poder dizer: isso basta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para mim o viver é Cristo. Por isso que Davi falava assim, por isso que Paulo falava assim, porque eles tinham compreendido que o que precisamos é de Deus, de conhecer a Deus e amar e servir a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar esses 4 versículos tão maravilhosos, tão preciosos, Senhor Jesus. Oramos que o Senhor nos dê graça para que nos guardemos da negligência, do perder o tempo e venhamos aproveitar bem as oportunidades para crescer no conhecimento do Senhor Jesus e no Senhor conhecer o Pai e amá-lo e servi-lo e nos alegrarmos nele e dizer junto com Felipe, disse que ele estava certo: nos basta, Senhor, que o teu nome santo seja cada vez mais glorificado e honrado. Assim, Senhor Jesus, em nosso viver em Cristo, oramos e agradecemos. Amém.